vai falar dos estilos parentais, né, Matheus? Falar um pouco Estilos sobre parentais. esse dilema aí de autoridade dos pais, casa um pouco com o tema que a gente já disse sobre família tóxica, mas Sim, tem muita gente que confunde um pouco essa questão de honrar pai e mãe com outros padrões de comportamento. A gente não, e aí a gente vai discorrer sobre esse tema hoje. exato. Boa noite a quem está entrando. Rony, Dulce, Mari, sejam bem-vindos. Então, o tema de hoje a gente vai amarrar com outros temas. Matheus falou na live passada, que infelizmente não pude participar, sobre família tóxica, né? E a gente vai amarrar isso junto com assertividade, junto com saúde mental, junto com modelos parentais. O modelo parental, na verdade, ele vai dizer muito sobre a, a toxicidade da família. A Dulce está falando que não estava vendo você ao vivo, Matheus. Será que é por isso que o pessoal está demorando para entrar? Não sei, eu tô me vendo os dois. Vamos ver. Às vezes dá um bug. Quem já entrou aqui? Ó, o Rony, Marisa, vê aí se vocês estão me vendo, tá? Aí vai pedindo aí pro pessoal, porque vai se o pessoal não estiver me vendo, né, eles não vão estar me escutando também. Aí pede para eles ir dizendo aí também se está vendo nós dois. Jaque, boa noite. Beleza, Geisa. Boa Você noite. tá vendo? Você tá me vendo também, Geisa? Jaque, tá só me escutando? Tá tudo bem? Imagem, áudio? Deixa eu ver se eu consigo mexer no trem aqui. Pronto, a Geisa disse que tá tudo ok. Ok. Pronto, então tá tudo certo. Vendo os dois, então é isso. O pessoal já está chegando, já temos 5 pessoas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Pessoal, live de segunda. mais uma live. Lembrando, já vou falar aqui no início, tá, gente? Semana passada foi inaugurado o grupo do Telegram, o grupo Proficiente Company, que por enquanto o grupo vai ser para deixar as lives salvas. Se você quer ter acesso a todas as lives que a gente já fez, essa e as que nós iremos fazer, entre lá no grupo, tá? Onde que eu entro, Matheus? Como que eu faço isso? Primeiramente, você tem que ter o Telegram instalado no celular, óbvio, né? E você vai descobrir que o Telegram tem umas funcionalidades melhor do que o WhatsApp. Na bio do meu Instagram, tem lá, você vai clicar no link, no meu Linktree, no primeiro link está lá, grupo no Telegram, Proficiente Company. Clica naquele link e você já vai entrar diretamente no grupo do Telegram. E lá, dentro do grupo, tem explicação de como funciona o grupo, o objetivo, né, as pretensões do grupo e o link para você ter acesso às outras lives. É isso aí. Vocês que... Lu Flor, seja bem-vinda. Vocês que estão aqui, vamos começar a interagir
A gente gostaria de saber o que que vocês entendem por honrar pai e mãe, o que que vocês aprenderam, concepção aí moral, religiosa, Uhum. cultural, qual que é a ideia de vocês, o que que é certo, o que que não é certo. Vai dividindo com a gente para acrescentar aí na nossa live. Dayana, seja bem-vinda. E aí, como que vocês levam essa questão de obediência dos pais, honrar pai e mãe? Qual que é o paradigma que vocês levam? O que que vocês acreditam nisso? Hoje, querendo ou não, a gente vai dar uma pincelada na questão religiosa, não com o discurso de líderes religiosos, mas com viés da religião também. Porque não tem como falar de honrar pai e mãe, obedecer, sem citar o princípio judaico-cristão moral que norteiam toda a cultura, né, do Ocidente. Então é Exato. enraizado desde os menos religiosos, desde os religiosos mais praticantes, dos religiosos só de costumes e não praticantes, dos não religiosos, tá? Tem esse princípio enraizado culturalmente, né? Essa sacralização da figura paterna, materna, né? E em especial, né, essa live já casa um pouco com um tema que final de semana que vem já é Dia das Mães, não sei se vocês estão lembrados, né? Então já tem um pouco a ver também. Sim. E também nós vamos falar de uma forma bastante prática, porque geralmente o que, que nós entendemos? Que honrar pai e mãe, se nós formos seguir aí preceitos bíblicos, etc e tal, a gente entende que é um respeito à autoridade, certo? Um respeito muito específico que a gente tem que ter, tá? Com aqueles que nos deram a vida, que cuidaram de nós no momento de maior vulnerabilidade, que nos trouxeram aí, nos prepararam, nos capacitaram, né? Só que o que que acontece? Às vezes a gente entende que esse honrar pai e mãe está muito relacionado com o padrão de perfeito de paternidade. Então, se eu tenho Uhum. pais perfeitos, né? Se eu tenho pais que eu considero perfeitos, então eu honro, e se eu tenho pais que eu não considero perfeitos, então eu não honro. E tem uma outra questão, honrar tem a ver simplesmente com ser muito afetuoso, com estar sempre perto, com honrar tem a ver com estar sempre abraçando, demonstrando muito carinho. O que que é honrar? Será que tem como eu honrar um pai tóxico, uma mãe tóxica? Eu preciso fazer isso, né? Então a gente vai entender aqui que esse honrar, ele pode ser feito, ele deve ser feito em todos os modelos parentais que a gente vai tratar aqui. Uhum. Exatamente. Deixa eu Então ver nós temos quantos. para o Matheus já trazer as colocações dele, nós vamos trazer aqui os seguintes modelos parentais, né? O autoritário, o superprotetor, o permissivo e o democrático, tá? A Geisa perguntou, uma mãe ou pai narcisista? Então, Geisa, quando a gente fala em honrar, a gente entende que isso não está dizendo necessariamente qual tipo de pai ou mãe que você vai ter. E que você consegue fazer isso com um tratamento diferente, sabe? Então, só para dar um exemplo bem rápido do que a gente vai tratar aqui, vamos supor que você tem um pai ou uma mãe que é narcisista e que isso refletiu na sua vida hoje, tá? Você saindo de casa, você construindo a sua vida, tendo a sua independência, de repente é uma forma de honrar. Você não se manter num contexto em que você tem que estar brigando, discutindo, desrespeitando, quebrando regras, fugindo. De repente é uma forma de você honrar, sabe? Então a gente vai trazer isso aqui. O CERN a gente vai ter que questionar, lapidar, refletir justamente sobre essa palavra forte, honrar, né? Vou até procurar aqui, ó.
Matheus está buscando ali o significado da palavra. Honrar. O que vocês acham que é honrar? Porque quando a gente fala esse honrar pai e mãe, a gente entende muito como, popularmente, geralzão, ficar calado, né? Não contestar, obedecer e ficar quieto, não dar trabalho e tal. O que é honrar? Conferir honras, dar crédito ou merecimento, exaltar, levar às alturas e glorificar. Entendeu? Esse é o princípio de honrar. Então, por que a Aline disse que independente de qual seja o modelo do parental, que a gente vai dizer aqui, até para identificar um pouquinho, é importante essa honra. Eu gosto de dizer, né, o meu campo de estudo cada vez mais está aprofundando para a família. Você querendo ou não querendo, a família vai estar com você, você vai carregar. Tá? Você tem mais dos seus pais do que você imagina. Tá bom? Então, aonde você vai, você leva a sua família, a sua história, porque foi ali que começou a sua vida, que foi onde você construiu. Então, o seu padrão de personalidade, de comunicação, de afeto, de apego, é deles. Ponto. Ponto. Pode ser alguma coisa mudado? Pode, tá? Pode ser que mesmo sendo pai, o pai fez cagada, não foi presente, abusou, foi narcisista, manipulou, maltratou? Pode, tá? Mas honrar é o que, gente? Dar graças, conferir crédito e merecimento. Para isso, você não precisa nem gostar do seu pai e da sua mãe. Honrar pai e mãe, às vezes, muitas vezes, não é nem conviver, não é nem gostar. Mas é ser grato, porque, querendo ou não, se não fosse eles, você não estaria vivo. Se não fosse eles, por pior que possa vir a ser, você não teria a potencialidade de ser um ser humano. Mesmo machucado, ferido, mas que tem uma potência de ajudar um outro ser humano, de agregar alguma coisa para a sociedade, de talvez gerar uma outra vida. Então é ser grato pela vida, pelas condições, entendeu? Porque se não fosse eles, não seria gerado. E nessa gratidão envolve não maldizer, não nutrir ódio, não nutrir amargura. Ah, mas me machucou, abusou, era narcisista, me manipulou, nunca deu amor, nunca deu afeto, nunca deu carinho e tal. Entendo, dói, é difícil, com certeza. É uma dor. As feridas causadas pelos nossos pais são as mais dolorosas e profundas que existem. A gente vê isso no consultório. Quando vem gente com feridas paternas ou maternas, é complicado, mas é possível nutrir sentimentos diferentes. Porque, na verdade, essa mágoa afeta só a si mesmo. Então, honrar é ser grato, é ser livre, agradecer, entender, talvez, a necessidade do outro. Talvez seu pai e sua mãe foi mal, mas eu não sei qual é a condição. Eu sempre falo para os pacientes, eu não sei qual é a condição deles. Qual foi a história de vida deles? Qual foi a história não resolvida que eles tiveram com os pais deles? Talvez, apesar deles serem ruins, foi o melhor que eles poderiam ser. Entendeu? Não para uma questão de aceitação, porque é difícil, mas de não, você está com frescura, não pode ficar com mágoa. Não, a mágoa vai fazer parte sim. Mas é nutrir um sentimento que liberta, que é dar graças e agradecer pela vida e deixar eles ir. A história do seu pai, o erro dos seus pais, é consequências deles. Eles que vão ter que arcar com essa consequência, seja nessa vida, seja na outra, seja no que você acreditar. O seu papel como filho é agradecer, não maldizer. Essa questão de, meu pai é isso, meu pai é um mau caráter, meu pai é um cachorro, minha mãe é isso. Por mais que é você mesmo que esteja dizendo, te fere, porque é uma parte sua, querendo ou não, seu pai faz parte de você. E quando você ofende sua mãe, ofende o seu pai, você, de certa forma, está se despreciando. Aí tem problemas de autoestima, por quê? Eu estou me depreciando porque eu deprecio meu pai. Se meu pai não faz nada que presta, eu fui feito por meu pai, então eu não presto. Tá entendendo a lógica? Então tem até insights, né? Eu assisti uma palestra, não lembro o nome da pastora. 2 palestras
falando muito sobre esse tema aprofundado. Quem quiser, depois eu mando o link dessas palestras para vocês, que eu salvei o link no YouTube. Né, que ela fala bastante a questão religiosa e psicológica também. Até estou trazendo algumas referências aqui. E tem filhas de se revoltar com a mãe, porque, ai, como minha mãe aguentava meu pai, que era bêbado, que traía ela. E essa filha, que não aceitava a mãe não ter divorciado do pai, casou-se com um marido que a traía e que bebia também, tinha problema com álcool. E aí ela foi sentir a dor da mãe e entender como que era a situação, um buraco mais embaixo. Então, não ficar maldizendo, porque você está se maldizendo. Então, esse é o caminho. É fácil? Não. Mas é possível? É muito possível. Essa reflexão central que a gente quer trazer aqui para vocês e que vocês já vão pensando. Pode falar, Lino. Estou lendo aqui os comentários. A Geisa falou que tem a influência do ambiente, né? O que eu sempre me vejo e espelho. Então, gente, o que o Matheus trouxe aqui foi uma coisa de extrema importância, porque ele falou sobre gratidão. E junto com gratidão, eu vou trazer uma outra palavra que ela é a chave. É a chave, se você quer que a sua vida ande para frente, não para trás, é o perdão. Ninguém consegue exercer perdão julgando e sem a honra, tá? Então, esse honrar, ele é fundamental para que você consiga perdoar, né? Porque se eu entendo que os meus pais, por exemplo, são figuras eternas da minha vida, não tem como você adotar um pai ou adotar uma mãe, a menos que você seja órfão, a menos que você, né, tenha sido adotado e tudo mais. Aí você vai adotar uma família. Mas e mesmo nesse caso que você adota a sua família, você também está nessa posição de honrar. Né? Só que você tendo pai e mãe, por exemplo, de origem aí biológica, não tem como você falar, não, eu não quero, vou escolher outro. Tá? Você pode até fazer isso, mas você não vai conseguir andar para frente. Né? O seu passado vai estar sempre ali te puxando como se fosse uma cordinha amarrada no seu tornozelo. Por quê? Porque boa parte não. Todas as emoções que você experimenta hoje, da forma como você experimenta, elas podem ser explicadas lá na base dos seus 7, 8 anos, que é lá que as suas emoções vão se formando. Tá? Então, não se engane, tudo que você sente hoje, o que você pensa hoje, o seu padrão hoje, uma coisa muito comum que a gente escuta é, nossa, quando eu morava com os meus pais, eu odiava o comportamento da minha mãe em relação ao meu pai, eu odiava a forma como meu pai tratava minha mãe, e essa é a pessoa que escolhe um parceiro igual o pai que age como a mãe, quando casa. Tá? Então, olha para vocês verem a conexão que existe, tá? Não existe uma pessoa que ela consegue seguir independente da educação que os pais deram. Isso é impossível. Você vai levar um reflexo. O que a gente consegue fazer, isso é uma coisa tão profunda que até mesmo na terapia a gente às vezes não consegue quebrar esse vínculo. O que a gente consegue fazer com que você adote novos padrões, ressignifique esses padrões. Mas você vai levar alguma coisa daqueles que colocaram você no mundo e que te criaram, tá? Ou que te adotaram, né? E que exerceram aí o papel da criação e da educação. Então, esse honrar, como o Matheus colocou, não é você se prostrar. Esse honrar não é você exaltar, idolatrar. Tá? Exato. Esse honrar, ele significa, olha, eu agradeço o que vocês fizeram por mim. Eu entendo que boa parte dos erros que vocês cometeram muitas vezes não sabiam nem que estavam cometendo, estavam só transferindo a educação que receberam, porque como não conheciam outra forma de educar, talvez entendiam que essa era a forma mais segura e mais correta, só que agora eu preciso trilhar o meu caminho e encontrar a minha verdade. E aí quando você entende isso, quando você exerce o perdão e a gratidão, você está pronto para quando, por exemplo, tiver filhos, você falar assim, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Agora, enquanto você continua, eu tive pais horríveis, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu não suporto olhar para minha mãe. Pode ter certeza que no seu futuro você vai encontrar a sua mãe. Em você. Exato. Cuidando dos seus filhos. Com o seu marido ou com a sua esposa. Tá? Tipo assim, eu não gosto do jeito que meu pai ou que minha mãe me tratava e tal. Aí você pega, quando tem um filho, muitas vezes está repetindo o mesmo comportamento.
Mesmo padrão. Ou, Inconscientemente. olha só, um exemplo que a gente teve no caso, em alguns casos, exemplos de caso na pós. O pai, o garoto tinha um pai que era bem agressivo, batia e tal, fazia e era ausente em casa, não tinha presença física do pai, né, de afeto e de presença. E o pai geralmente tinha essa figura carrasca. E aí ele fez uma promessa para ele, disse, quando tinha 6 anos, eu nunca vou tratar meu filho assim. Ou seja, de ser enérgico, agressivo e tal. Só que aí essa promessa foi tão forte que ele começou a ser aquele pai muito inerte, que não tinha ação, posicionamento, e os filhos começaram a tomar as rédeas da família, que não é saudável. Aí ele estava causando o mesmo efeito no filho dele que o pai dele causou, só que de uma maneira diferente. Ele estava sendo ausente, igual o pai dele foi, só que em vez da agressividade, com a passividade. E a consequência no filho ia ser a mesma coisa. Então, a gente tem que filtrar, ver até que medida que eu vou melhorar e até que medida que eu vou repetir. Mas eu não posso entrar numa negação. Porque ou eu vou repetir o mesmo padrão ou eu vou ser totalmente oposto. E não é assim. A gente tem que encontrar o nosso jeito de paternar. Então, quando a gente não honra o nosso pai e a mãe, não obedece, não aceita também toda essa questão, a gente fica meio que amarrado e fica sem autonomia de construir a nossa vida. E aí você fica tão reativa, né, de ser a esposa diferente que sua mãe foi, que você não se torna a melhor esposa que você pode ser. Você só está sendo uma pessoa reativa. E na verdade você está sendo uma pessoa reativa e não é nem pelo seu marido. É como se você está querendo mostrar, ser reativa do que a sua mãe não foi, mas não contra o seu marido, contra o seu pai, que também tem uma coisa mal resolvida, entendeu? E aí você vive um legado, um jugo, que não é seu. Porque você tem mágoa, porque você não aceitou, porque você não entendeu, porque você não acolheu a história da sua mãe e do seu pai, porque você não se libertou, porque você não perdoou. E você está dando continuidade para esse ciclo. Tá vendo como é profundo? Por isso que é importante o honrar, mas também não é honrar não é calar-se, não é mimos, não é só estar perto. Exatamente. E esse assunto, ele é tão significativo, ele é tão importante que eu tenho certeza que na experiência do Matheus e na minha experiência, não tem ninguém que chega com qualquer demanda que seja, que a raiz não esteja no pai e na mãe. É ansiedade, baixa autoestima, inferioridade, depressão, bipolaridade, desorganização. Ah, eu quero me conhecer. A gente faz uma anamnese, que é uma investigação do passado da pessoa, e tá lá. De repente surge demanda. Tá? Uhum. E esse processo, ele é fundamental, não só para você seguir a sua vida, mas para que você consiga cortar as raízes, porque vocês podem perceber, tem um discurso que ele é muito comum, que é assim, eu vou trazer aqui o exemplo de bater nos filhos, sem entrar no mérito se isso é correto ou não, tá? Se você acha que é certo e você bate seus filhos, tá ok. Se você acha que é errado e você não bate, tá ok também. A gente tem, claro, toda uma explicação científica para isso, mas nesse momento não é o foco da live, então a gente não vai entrar nesse mérito. Uhum. Tem gente que fala assim, eu bato nos meus filhos porque os meus pais me bateram. Tava tudo ok, tava certo. Eu não morri, eu tô aqui. Aí você vai falar com os pais dessa pessoa, fala, não, mas os meus pais também me criaram assim. E é um negócio de geracional, vai passando, passando e passando, até que alguém fala, eu vou interromper esse ciclo. Essa pessoa está deixando de honrar? Não. Ela estaria deixando de honrar, por exemplo, se ela saísse cheia de mágoa e de ressentimento da forma como ela foi criada, dos pais, e cortando contato total e ignorando. Isso talvez seja desonrar. Né? Mas o honrar está justamente em você reconhecer. Pode completar. Olha o insight que me veio aqui, Aline. Tem muitas pessoas que, para honrar pai e mãe, obedece, engole sapo e diz sim senhor e sim senhora, e pede bênção e tal, para honrar, só que é uma maneira forçada e acaba desonrando, porque maldiz,
fica com ressentimento e aí, na verdade, não está honrando. Então, tá vendo como é? A gente tem que ter clareza o que é? Porque para honrar eu tenho que dar sim, Senhor, benção, tá, amém. E eu vou engolindo sapo, e eu vou criando mágoa, vou criando distanciamento afetivo e tal, vou maldizendo para os amigos, por coisa, não aguento meu pai isso, meu pai aquilo. Que honração é essa? Né? Ainda mais se for uma pessoa religiosa que faz por isso por cada religião, que crente é esse? Que religioso é esse? Tá honrando nada. Não tá honrando nada. Exatamente. E duas coisas importantes que o Matheus falando aí do insight que ele teve, eu lembrei. A primeira é que geralmente nós somos criados para ter a mãe como uma heroína e o pai como um herói. Certo? Então a minha mãe, ela é perfeita. Mãe tem sempre aquela figura de rainha perfeita. E o pai tem sempre aquela figura do herói perfeito que nunca erra. Até que cometem um erro. E aí quando cometem um erro, são totalmente escrachados pelos filhos, né? Uhum. Então, aí os filhos se sentem naquela posição de, às vezes, exercer uma autoridade sobre os pais. Tá? E o que a gente traz é que até quando o filho está, às vezes, no papel de cuidador ou cuidadora de uma mãe, que de repente está acamado, está doente, até nesse momento, esse honrar significa que você não está exercendo, de repente, uma autoridade sobre seus pais. Né? E isso é importante para não desarranjar a estrutura familiar. Porque se acontece esse desarranjo, essa estrutura familiar que é tão importante, ela acaba. E a gente sabe que família é substancial. Né? Então, se você, por exemplo, que está aqui assistindo, tem muitos conflitos com seus pais, tem dificuldade de honrá-los, para e pensa se você não está criando excesso de expectativa sobre seu pai, sua mãe, um modelo ideal na sua cabeça. Pensa, qual que é o modelo ideal de pai e mãe e qual que é o modelo real que eu tenho de pai e mãe. Esse é o modelo que você tem que ter, o real. Tá? O ideal é coisa da sua imaginação. Ah, mas eu queria que fosse igual a mãe de fulano, pai de fulano, mas você não tem a história de fulano, você não nasceu na realidade, no contexto de fulano. É totalmente diferente. Então, tirar os pais do pedestal e entender que eles são humanos, que falham, né? Assim como você vai cometer erros com seus filhos, eles cometerão erros com você. E isso não impede que eles exerçam essa autoridade. E aí, Matheus, acho que a gente poderia falar agora como exercer, como honrar pai e mãe dentro de cada modelo parental, que eu acho muito legal isso. A gente pode começar falando, por exemplo, do autoritário. Então, por exemplo, um pai autoritário, uma mãe autoritária, que não dá espaço para que... O Matheus falou agora, honrar não é você se privar de ter um posicionamento crítico, às vezes de questionar, de contestar algumas coisas. Mas como que o filho vai ter esse posicionamento se está no modelo autoritário, por exemplo? Que os pais não dão nenhuma abertura para nenhum questionamento, né? Olha, todas as habilidades que a gente vai trabalhar aqui em todos os casos, todos os modelos parentais, eu já disse em outras lives, a gente até fiz um tema sobre que é a assertividade. O seu posicionamento, tá? Lógico que se seu pai é autoritário, muitas vezes ele tem uma postura muito mais firme, às vezes mais carrancuda, pai ou mãe. Às vezes tem até um tom de voz mais elevado. Se você quiser ir bater de frente, você nunca vai conseguir, porque seu pai é seu pai e sua mãe é sua mãe, ponto. Tá? Mas você pode sim usar, já falamos aqui, técnica de comunicação não violenta, falando como você se sente, entendeu? Se eu não consigo verbalizar um posicionamento de que eu me sinto, se eu concordo ou não, usa a técnica da escrita, entendeu? Essa técnica funciona em vários contextos. Agora, tentar ficar fazendo cabo de guerra, não vai. Achar que você vai mudar o seu pai com insistência, não vai. Lógico que você nada impede, pai, não está fazendo isso errado, está gastando dinheiro onde não deve, não faça essa escolha, evita isso. Olha, eu fico preocupado, eu não me sinto bem, não me sinto confortável e tal. De externalizar, para não guardar aquela mágoa. Se seu pai vai fazer ou não, vai ser uma decisão dele. Tá? Se sua mãe vai fazer ou não, vai ser a decisão dela. Mas você tem que se posicionar, entendeu? Numa brecha. Se você querer bater de frente no mesmo tom, ele, ainda mais autoritário, ele vai se sentir coagido e ele vai obrigar você
a ficar na sua função de filho, porque vai ser uma afronta. Porque essa é muito antiga esse legado, né? Ah, que o pai não pode falar nada. Pai fala, o filho obedece. Sim, o filho tem que obedecer. Mas o filho não é uma ameba, tá? Por causa dessa cultura de não pode contestar pai, vira aquelas pessoas que não têm proatividade no serviço, aquele mau funcionário, entendeu? Aquela pessoa que não tem criatividade, aquela pessoa insegura, porque só pode fazer se tiver autorização do pai. Senão não tem autonomia. Entendeu? Então é normal o pai, né? Por isso que o pai só autoritário não é muito saudável, é meio disfuncional. Não estou falando que não tem que ter autoridade. Uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Onde que eu, por força, por opressão, eu exijo que o outro se comporte. Tá? Uma coisa é exercer autoridade. A autoridade permite, sim, uma autonomia do outro, um posicionamento. Ah, Matheus, meu pai não é autoritário, não é autoritarista. Ok. Então, é mais complicado? É. Mas, então, diga como você se sente. Pai, olha, eu fico super chateado quando você faz assim, parece que eu não tenho capacidade e tal, parece que eu não confio na educação que você deu. Você vai falar sempre o que você sente, não vai acusar. Não vai falar, não, você está errado, não é para fazer assim. Aí você vai caçar briga, entendeu? Quer complementar, Aline? Sim, e caça a briga por quê? Porque não existe luta se uma pessoa não entrar no ringue. Se tiver só uma no ringue, não existe luta. Então, será que a única forma de resolver um problema é entrando no ringue? Se você mora com seus pais, você tem mais de 20 anos e você está tentando ter uma convivência com eles, né? É muito adequado que você procure técnicas de comunicação não violenta, que você aprenda a se comunicar. E se você tem menos de 20 anos, você está na pré-adolescência ou na adolescência, é muito adequado que você também procure essas técnicas e que você busque algum tipo de ajuste de adequação, né? Ah, então quer dizer que eu vou passar por cima da minha vontade? Muitas vezes sim. Porque você está num contexto em que você não é você quem coloca as regras, né? Pessoas, geralmente, é muito interessante, principalmente homens, quando se divorciam, geralmente voltam para casa dos pais. Tá? É mais fácil homens voltarem para casa dos pais do que mulheres voltarem, né? Porque o homem, ele tem curiosamente, ele tem uma necessidade muito mais forte de lar, tá? A mulher, ela tem uma necessidade mais forte de vínculo familiar e o homem de lar. Então, tudo que se assemelha a um lar para um homem geralmente é mais chamativo, né? Então, pai e mãe representam um lar para ele, né? A comida feita, a cama feita, né? O cafezinho passado, tudo que representa aquela ideia de lar e aconchego é chamativo. E geralmente quando a pessoa que se divorcia volta para casa dos pais, há o que a gente chama de um conflito aí de gerações. Né? Porque os pais estão ali naquela casa, regras instituídas há anos e anos a fio, conforme as crenças dos pais, conforme a percepção deles do que é a vida e tudo mais. E chega ali uma pessoa que ela foi para outro contexto, ela saiu de casa, foi para outro contexto, adotou novas regras, novas perspectivas e entra ali. Às vezes querendo impor aquilo e a gente sabe que é um jogo em que você, filho, não ganha, tá? A menos que sejam pais muito permissivos, e aí a gente vai entender também que isso é problemático, né? Então, se você, por exemplo, desde pequeno aprendeu a respeitar regra na casa dos seus pais, você vai aprender a respeitar regra em qualquer outro lugar. Isso. Já viram falar de adolescentes delinquentes, né, de pessoas delinquentes, de pessoas que não se ajustam na sociedade de forma alguma, que não respeitam regras? Isso começou lá na base, tá? E próximo, superprotetores. Falamos na verdade não é autoritário, né? A palavra correta é o autoritarista. E agora nós vamos falar dos pais superprotetores. São aqueles pais que eles suprimem os filhos de tanto cuidado por medo e insegurança do que o mundo pode fazer com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto. São pais, geralmente, que os motivos pelos quais eles tiveram filhos são muito interessantes, né? Para suprir alguma carência,
alguma expectativa pessoal, e aí tem aquela crença de que o filho é meu, e só meu, e a única criação que vai servir, a educação que vai servir é a que eu dei. Nenhuma outra influência externa vai corromper meu filho. E existe muito isso, né? E eis que a criança, ou adolescente, ou adulto começa a trilhar o próprio caminho. Como é que a gente faz para honrar pais super protetores? Porque a gente sabe que vai haver aí uma corda no pescoço, né? Um sufocamento. O filho vai tentar... No primeiro caso, ele não pode se exercer. Ele não pode se colocar, né? Ele até consegue algum resultado se ele fizer isso de uma forma muito assertiva e acabar convencendo esses pais. Mas no segundo caso, dos superprotetores, por mais que ele tente se colocar, por mais que ele tente se posicionar, os pais sempre vão ser incansáveis na tentativa de proteger aquele filho. E isso faz com que a criança não desenvolva habilidade social, porque ela raramente vai se expor a contextos. Faz com que a criança geralmente desenvolva timidez, fique muito submissa a tudo, a opinião alheia. Como que a gente honra nesse caso? O primeiro caso do autoritarismo, a gente entendeu que você pode honrar buscando formas mais assertivas de lidar com aquilo. Se você for um adulto, mora com os pais, ou até mesmo um adolescente aí que está caminhando para a vida adulta, jovem adulto, e convive com pais muito autoritários, nós sugerimos fortemente que você já comece a planejar sua independência, tá? Sim. Seja para sair de casa para um casamento, seja para sair de casa para você morar sozinho, que você planeje de uma forma muito inteligente a sua independência, porque se você tem pais, por exemplo, que você já tentou, e eles são irredutíveis, inflexíveis, tão inflexíveis que acabam quebrando, o mais adequado é que você vá buscar outra validação, né, no meio. E só para não falar, sei que já não estou sendo muito mais objetiva aqui, mas uma informação interessante. Pessoas emocionalmente desajustadas, desalinhadas, né, ou desequilibradas, aquelas pessoas que na fase adulta explodem, são agressivas, são pessoas que têm muita dificuldade de validar as próprias emoções. Ela não sabe validar quando ela está feliz, quando ela está triste, quando ela está com raiva. Sabe por quê? Muito provavelmente porque cresceu com pais autoritários, que quando ela falava assim, perguntava, mãe, pai, você tá triste? Eles falavam, não, eu não tô triste, não. A criança, quando ela convive nesse contexto, ela já começa a entender que a percepção dela sobre o outro é errada. Mas tá com a expressão de tristeza, mas não tá triste? Aquele pai que entende que tristeza é fraqueza, né? Então a criança, ela cresce com a percepção dela totalmente equivocada, sem nenhuma validação, achando que ela é errada. Vamos lá, Matheus, os pais superprotetores. O interessante é que o superprotetor e o autoritarista são bem similares. As consequências que trazem para os filhos são bem similares. Porque o autoritário, ele vai privar a autonomia do filho, né? Porque tem que ser da vontade do pai e tal. O superprotetor também, porque vai querer fazer as coisas para o filho. O autoritário, ele não quer nem que o filho faça, o autoritarista, né? Tem que ser do jeito dele, ponto, acabou. Quando ele mandar fazer, você faz. O superprotetor fica ali, ó. Tá, antes do filho querer a água, já tá dando a água na boca dele. E aí vai criando aqueles adultos inseguros, aqueles adultos que não têm proatividade, aqueles adultos que às vezes estão passando da hora já de sair de casa e ainda tá lá na casa dos pais. Porque isso, queira ou não, até inconscientemente, no próprio indivíduo, vai despertando um senso de insegurança. Porque o mecanismo mental é o quê? A autoridade, a minha visão de mundo, que eu vou construindo é a partir dos olhos do meu pai, dos meus pais. Inconscientemente. Né? A gente vai conhecendo o mundo por eles. Se ele está me super protegendo ou me privando de fazer tudo, é porque ou eu não sou capaz, ou o mundo é muito perigoso. E aí eu fico com muito medo. Então eu fico aquela pessoa insegura, ansiosa, medrosa, de tomar iniciativa. E às vezes nem sabe por quê que eu sou medroso, inseguro, ansioso, nem sei. Às vezes é esse padrão. E muitas vezes essa superproteção de pai e de mãe é uma coisa não resolvida nela. É uma insegurança da mãe, de talvez não, do pai, de não ser suficientemente bom,
e não ser capaz, e aí fica muito em cima, não se permite o erro e aceitar o erro. Então, qual que é uma forma de você honrar seu pai ou sua mãe superprotetor? Você conhecer isso, trabalhar essa confiança, e você ir mostrando para eles que você é apto, que você é capaz, que você se assegura, que tudo vai dar certo, que se errar você aprende, entendeu? Passar a tranquilidade que falta dentro dele, porque essa é uma falta de tranquilidade deles, de segurança deles, por alguma questão da vida, mas que está projetando no filho. Então você tem que mostrar que calma, calma, ó, eu consigo, é seguro, é possível, e assim vai, entendeu? Aí agora falta mais dois, né? Isso. O permissivo, é isso, E né? o democrático, isso. Democrático ou assertivo, ou enfim. O permissivo, gente, também é um pouco disfuncional, tá? Porque a falta de regra, de excesso de liberalismo, que muitas vezes vira uma libertinagem, não faz bem. As crianças precisam de regras. Você pode ver, muitas vezes. Eu já vi inúmeros casos assim. O pai é bem liberal e a criança tem um tio que é mais rígido. E quando você vai perceber, a criança vai se afeiçoando mais ao tio que é mais rígido do que o pai que é liberal, que não dá, que tudo pode. Entendeu? Exatamente. Porque a criança precisa de regra para ter noção do certo e errado, do que ela pode ou não pode, da capacidade dela ou não. É o sistema que a gente fala, é o sistema que tem que abrir e fechar. Pode sair, mas volta a tal horário. Isso que você vai ser mais o democrático. Agora, o liberal, não vai, não quer saber com quem vai, que hora volta e tal. E o filho vai sentir essa, meu Deus do céu, talvez não me ame. Porque se pode, porque quando a gente ama, a gente protege. E se eu não estou protegendo, talvez é porque tem uma indiferença. E aí, muitas vezes, ele aproveita esse liberalismo para ir testando o amor. Aí ele vai se arriscando, ele vai se envolvendo em coisas mais perigosas. Lógico, gente, que não é certeza, não é uma coisa certa. Há casos e casos, fatores e fatores. A gente está dando um apanhado geral, tá bom? A gente não é guru, nem nada que vai dizer o que vai acontecer. É a probabilidade maior de acontecer isso, segundo o que a gente estuda, tá bom? Então tem essa chance. Então também não é saudável essa vai, não pode, tudo pode, tal, tá largado, dito pai que deixa os filhos largados, entendeu? Também é nocivo, é perigoso. Exatamente. E uma coisa interessante para acrescentar, são dois fatores, na verdade. Primeiro que pais permissivos geralmente são pais inseguros. Uhum. E pais ausentes ou não participativos. Pais aqui, pai e mãe, tá? Sabe aquele pai? Eu vou falar pai porque é muito mais comum no padrão familiar a gente ver a mãe mais tempo em casa e o pai mais fora de casa. Sabe aquele pai que raramente vê o filho e quando vê, ele não quer saber da escola, ele não quer saber de como o filho se comportou, ele só quer saber de dar presente. Ele enche a criança de presente, ele leva a criança para passear, ele dá o melhor dia da vida da criança. E vai embora. Esse tipo de pai, ele costuma ser o pai permissivo e também inseguro. Porque ele pensa, poxa, eu sou tão ausente, eu tô tão pouco tempo com meu filho, que se eu for impor, colocar limite, meu filho não vai me amar. Ele não vai gostar de mim. Exato. É esse medo de não ser amado. De não ser amado. E isso é muito perigoso porque as pessoas gritam por regras. As pessoas imploram por regras. O tempo todo a gente implora por padrão, limite. por norma, como que faz, o que pode, o que não pode, como que eu faço. Isso é regra. Por padrão. Fugindo aqui rapidinho e colocando aqui no contexto do relacionamento, que é mais a área do Matheus, você que namora e que fala, eu vou deixar o contatinho meio solto, não vou pôr muita regra não vou pôr muito limite não, senão a pessoa vai fugir, engano seu. As pessoas amam regras, é você que tem medo, que é inseguro. Em todo contexto, em toda situação. Imagine vou até uma vida sem aproveitar um adendo aqui, por incrível que pareça, relacionamento. A maioria dos divórcios, quando ocorre, são de mulheres, daquelas mulheres passivas, né? De que não pega muito no pé e é mais difícil acontecer divórcio aquelas mulheres chatas. As mulheres chatas geralmente seguram mais marido do que a mulher permissiva, tá?
Às É, vezes acho o contrário, mas por incrível que pareça, aquela mulher que exige, que tal, que é chata, que é crica, que é ansia, as estatísticas mostram que esses relacionamentos têm menos chance de ser traição e duram mais tempo do que aquelas que, não, tá liberado e pode e tal. Lógico que a gente tem que ver o contexto, cada caso é um caso, tem contrato do relacionamento e tal. O importante é o sim. relacionamento funcionar. Mas isso é o que mostra, de apanhado geral, os dados. Aí eu já traria várias críticas. Já traria várias, mas enfim, não é esse o contexto, né? Então, pessoal, o que que a gente entende? Que o permissivo, ele geralmente é o pai ou a mãe inseguro, ausente, tá? Ah, mas o meu pai nunca foi ausente, meu pai sempre foi muito, muito permissivo. Muitas vezes esse pai, essa mãe cresceu num contexto de extrema autoridade, autoridade não, de autoritarismo, Uhum. em que tudo havia sido privado a esse pai, a essa mãe, tudo foi privado. Então, quando eu tiver um filho, meu filho vai fazer tudo que eu não fiz. Ele vai ter direito a ter tudo que eu não tive. E aí é o pai que mima demais, é a mãe que dá, né? Aquela criança cresce simplesmente aquela pessoa insuportável que não foi submetida à frustração. Que depois, quando é adulto, vai para o mercado de trabalho, para o relacionamento, que ele é funcionário complicado, que não aceita, que é tudo do jeito Sim, dele, se não for na hora dele e tudo mais. Que aí é aquelas exatamente. pessoas que até para ser amiga é difícil. Sim. E os pais se sabotam. Vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Autossabotagem. Vai fazer uma criança, vai fazer a vida da criança um inferno, Sim. com perdão da expressão, simplesmente porque a limite é uma coisa que é vital. É vital. E aí, o que acontece, pessoal? Mas Aline, Matheus, se eu não colocar regra, não vai haver regra? Aí que você se engana. Se você não coloca regra, regras vão se instituindo naturalmente. A criança vai fazer a própria regra dela, o adolescente vai fazer a Uhum. própria regra dele, né? A regra é não ter regra, não existe isso. Se um pai e uma mãe não colocam limite, esse limite naturalmente vai se instituir. Então a criança, ou adolescente, ou adulto vai achar que sair, chegar a hora que ele quer sem dar satisfação na casa dos pais, ele morando com os pais, é normal, é a minha regra, é o meu, né? É o que eu instituí, já que não tem nada de cobrança nenhuma. Então, não é saudável, não é assertivo e já demos motivo suficiente, né? Ai, Sim. mas eu sou uma mãe muito permissiva, eu sou um pai muito permissivo, né? Já já a gente vai para o democrático. Eu sou super protetor, eu sou autoritarista. Aonde que eu faço? O que que eu faço? Acabou, né? Meus filhos não vão ser bem educados, não vão ser bem criados. Calma, né? Depende da idade. Se você tem aí filho, criança, adolescente, caminhando aí para a fase adulta, tem chance, tá? Você pode procurar ajuda, orientação, pode procurar terapia. Agora, se passou dos E 20, aí. aí passou dos 18, aí infelizmente eu tenho que É, dizer pra você que deu ruim. já era, já era, já era. Já era. E aí eu até vou dar uma dica, uma frase que eu escutei uma vez, né? Porque é justamente isso. Muitas vezes o pai permissivo é o filho que foi muito privado. Então, ao invés dessa frase popular, né, de eu quero dar tudo que não me deram, que eu não ganhei, primeiramente você tem que pensar que foi justamente as dificuldades que você passou e as coisas que você não teve que formou a pessoa que você é hoje. Então, ao menos que você não goste da pessoa que você é hoje, tá? Então não faz sentido mudar o padrão. Então tem que ter a frustração e a regra. Mas ao invés de pensar em dar o que não te deram, busque em ensinar o que não te ensinaram. Perfeito. Ensinar emoção, ensinar postura, ensinar afeto, tá bom? Então busque ensinar, porque dar é uma experiência ali, acolá, um mimo, um presente que se vai. Agora, quando você ensina, o aprendizado, o conhecimento é para o resto da vida. Então ensine, dê experiências, converse. Então troque. Em vez de dar o que não te deram, ensine o que não te ensinaram. Perfeito. Até porque isso que o Matheus trouxe é assim, excelente, porque sem família não tem princípio, não tem valor, tá? Sem família não existe isso. Então, quando você traz essa mentalidade de, ao invés de proporcionar coisas, bens materiais para a criança, morrendo de medo dela se privar das coisas,
se agarra nessa mentalidade de você fortalecer os princípios e os valores que você quer que essa criança, que esse adolescente passe adiante. Sim. Né? Exatamente. Sabe, tem um exemplo interessante de crianças, sabe? Até na escola, eu já fiz alguns trabalhos em escola e eu já ouvi isso de crianças que elas estão vendo os amigos se perdendo, por exemplo, em grupinhos de drogas. E essas crianças, elas às vezes vão até o grupo para poder falar com o amigo e elas não se corrompem. Os mesmos estímulos, as mesmas pessoas, a mesma influência, ela não se corrompe. Às vezes é aquela criança que tenta salvar o amigo, que tenta dar conselho, não faz isso, e ela não se corrompe. Né? Então, olha o exemplo do quanto que uma base familiar sólida, né, faz com que mesmo que você, pai e mãe, não esteja presente, a criança saiba dar continuidade à regra e ao limite. E quando a gente fala que base familiar... Pode falar, Aline, pode falar. Quando... Tá, guarda aí, Matheus, para você acrescentar daqui a pouco. E olha o que é interessante. Quando a gente fala em pais autoritaristas, a gente fala muito em pais punitivos. São pais que punem muito. Não se engane acreditando que punir o seu filho, dar uma surra nele por dia, ou xingar, brigar, colocar de castigo no milho, de joelho no milho. Não se engane achando que você vai fazer isso, que quando você estiver ausente, o seu filho vai te obedecer. Tá? Ele não vai. O princípio da punição é justamente fazer com que quando o estímulo punitivo, que é o pai e a mãe, não estiver presente, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. É diferente do reforço, que mesmo quando o pai e a mãe não estão presentes, o ensinamento ele continua. Porque eu quero ser bonificado de novo. Exatamente, perfeito. E aí quando a Aline falou de família sólida, a gente não está dizendo necessariamente família nuclear, configuração pai, mãe, filhos. Quando a gente está falando sólida, é uma família funcional. Não estou falando necessariamente de modelo. Modelo familiar é família com mãe solteira, família com pai divorciado, família pai e mãe, família criada com vó, estendida. Não é de modelo familiar. A gente está falando de funcionalidade. De que a família funcione bem com os princípios, tudo isso. Tá? É bem complexo, né? A gente pode falar de modelo familiar, de hierarquia familiar, mas esse sólido é esses princípios. A gente está falando do princípio e não do modelo. Tá bom? E aí essa questão de mas bater, apanhei do meu pai me bateu e estou vivo até hoje, estou bem educado. Ok, tá? Pode ser, mas a questão é, em muitos casos, tá vivo, tá bem, saudável, educado. Mas me diga uma coisa, como que ficou o afeto do seu pai? Como que é a sua questão afetiva? Tá vivo, mas às vezes não consegue olhar no olho, não consegue dizer um te amo, não consegue dar um beijo, não consegue dar um abraço, não consegue ter uma conversa, sempre fica tem um relacionamento ali, mas sempre parece que tem uma barreira construída no meio. Tá vivo, mas não está aproveitando a vida. Não está aproveitando o relacionamento. Então será que até que ponto que está vivo mesmo? Entendeu? Então, não morreu tal, mas o afeto foi pro saco. A companheirismo, a comunicação foi pro saco. Entendeu? Então, tudo depende da quantidade. Repito o que a Aline falou aqui. A gente não está dizendo bater tá certo, bater tá errado e tal. A gente poderia até fazer um tema sobre isso, fazer algumas reflexões. Mas é só para vocês entenderem melhor e refletirem aí. E aí o final, o modelo é o modelo democrático. O modelo democrático, vamos dizer que é o mais funcional, né? Porque não é liberal, não é autoritário, não é, né, aquele passivo, mas ele, quando é possível, ele escuta, quando ele fala não é não, quando ele é possível escutar e deixar que o filho decida, ele permite. Então, vamos dizer assim, negociar. Que seria o modelo ideal, né? Escuta o filho, tá bom e tal. Então, seria o modelo ideal, que é o modelo mais saudável. Mas o honrar é em todo o contexto, tá bom? E aí, eu gostaria de falar, Aline, um pouco da questão bíblica das passagens, né? Sim. Honrar pai e mãe é o 4º mandamento. Ou seja, os 3 primeiros mandamentos,
são direcionados a Deus, né? Que Deus resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo contra si mesmo, como a si mesmo. Então, os 3 primeiros é referente a Deus. A partir do 4 é referente ao próximo. E o primeiro mandamento, né, da segunda parte é honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento. É o único mandamento que acompanha junto com ele uma promessa. Quem honrar pai e mãe terá, né, bonanças e tal. Só que lá em Efésios, no mesmo parágrafo, lá no mesmo capítulo que está falando, né? Está aqui, ó, filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento é acompanhado de uma promessa, honrar teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Então, para eu ser feliz, eu tenho que ter longa vida sobre a terra, eu tenho que honrar o pai, justamente, a gente já disse. Se eu ficar me maldizendo meu pai, eu estou me maldizendo. Então, eu tenho que ser grato pela minha vida e bem dizê-lo, porque estou fazendo bem para mim. Então, tá vendo que casa? Só que aqui no 4º mandamento fala, pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, que criai-nos na educação da doutrina do Senhor. Ou seja, pais, tem outras traduções que é assim, pai, não sejais motivo de pecado para os seus filhos. Pais, não leveis seus filhos a pecar. Então, os pais também têm a função de exercer essa democracia, esse não machucar com excesso de autoritarismo, né, com falta. Então, o pai também tem essa função. Não é só o filho. O mandamento, o cumprimento do mandamento, não é só para o filho. O pai também tem que exercer. Entendeu? E aí tem outra parábola lá em Mateus, se não me engano é Mateus 21, do versículo 28 a 32. A parábola que o dono da vinha tinha 2 filhos, falou para um filho, vai trabalhar na vinha. O filho falou, vou sim, mas não foi. Tem um outro filho que falou, vai trabalhar na vinha. O filho falou, não vou, mas depois foi. Qual desses fez a vontade do pai? Casa com aquilo que a gente disse. Muitas vezes eu estou dizendo sim, 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 mas eu estou maldizendo, eu não estou honrando. E às vezes eu contesto com educação, falo não concordo, mas eu honro. Entendeu? Então, a gente tem que sair dessa visão de que honrar pai e mãe é baixar a cabeça, não contestar, não falar nada. Se seu pai fez uma coisa que te chateou, que você não está concordando, pai e mãe, tá, gente? Conteste, fale, lógico, com assertividade, educação e respeito, são seus pais. Mas não é baixar a cabeça, benção e tchau. Não. Isso não é nem o que a Bíblia pede, nem o que a Bíblia manda. Então, é muita falta de fé, heresia, né? Mau caratismo, usar de fé para sustentar essa coisa que nem a fé está dizendo. Na Bíblia. Tá praticamente resumindo o que a gente falou aqui na live. Entendeu? Exatamente. Então tem que honrar pai e mãe. Sim, mas honrar isso. A Aline falou muito bem. Honrar não é idolatrar. Quem a gente abaixa a orelha, idolatra e vê como tudo e é maior do que a gente, absolutamente, é Deus. Ponto. Pai e mãe não é Deus. Tira isso. Pai e mãe são sacramentais, fazem parte da criação junto com Deus para te dar a vida, porém não são Deus. Por isso fala amar Deus sobre todas as coisas. Igual que filho também não é para ser idolatrado. Tem pai que vive para filho e idolatra filho, também não. Deus é acima do seu filho e Deus é acima do seu pai. Tenha isso como clareza. Não fica usando fé, mau entendimento de fé, mau entendimento de Bíblia, mau entendimento de doutrina para justificar mau comportamento que causa, na verdade, adoecimento mental e distanciamento da fé. Porque quando a gente vê uma pessoa com fé promovendo mal, e isso é um promover mal, porque eu estou acabando com a saúde da pessoa, é o primeiro passo para a fé ser perdida. Para alguma pessoa, olha, tá vendo? Para que eu vou ser religioso, religiosa? Se o religioso faz isso, por que eu tenho que fazer? Entendeu? Então tome cuidado. Espero que tenha ficado claro para vocês essa live. Que vocês tenham entendido, que isso tenha servido para alguma coisa. Seja você pai, para refletir o seu posicionamento como pai, seu papel de pai. E também como filho, porque todo pai também é filho, né? E às vezes a forma que você foi pai poderia ter sido melhor se você tivesse resolvido suas coisas, né? Suas cargas afetivas com seus pais.
mas agora já foi, ou ainda dá para resolver. E você que é filho também, talvez você, com esse conhecimento, possa começar a ser a luz de orientação para seus pais. Há inúmeros casos que eu já conheço, tem até na minha família, deu filho, uma atitude do filho mudou o padrão de comportamento do pai. Entendeu? Então, os filhos podem mudar também. Tudo depende do posicionamento. É isso. E acho interessante, para a gente poder finalizar, o medo que os pais têm de criar os filhos para o mundo. Eu lembro da minha avó falando do medo que ela tinha disso. Só que olha a mentalidade negativa que a gente traz. Porque se você pensa que você está criando o filho para o mundo, automaticamente você acredita que a criança vai se tornar alguém ruim, né? Vai para caminhos pecaminosos e tudo mais. Só que pensa também que você pode estar criando uma pessoa de luz. Uma pessoa que vai para o mundo, ela vai passar pelo mundo, mas ela vai iluminar. Orientar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Ela vai orientar outras pessoas, ela vai levar Deus para outras pessoas, ela vai ser luz. Então, assim, o problema não é você criar para o mundo, é como você cria, o que você vai deixar, sabe? Então... Exatamente. Vocês têm dúvidas? Essa live vai ficar salva. A outra, por causa de mudança, gente, eu tô me mudando, voltando pra Rolim, minha casa tá uma bagunça, eu tô aqui na casa dos meus pais. Essa semana eu vou arrumar as coisas. Não consegui ainda colocar no link a live passada. Mas essa live vai ficar salva no canal do Telegram, no grupo do Telegram. Se Deus que o link quiser, tá ela vai aqui na ficar minha salva. bio. O link vai ficar, pode ficar tranquilo ali. Ali no link para entrar no Telegram. Então convido vocês, se estejam aqui, para entrar lá no grupo do Telegram. O link está na minha bio, tá bom? Exatamente. Vamos ser missionários da saúde mental. Criei essa comunidade de live passada, missionários da saúde mental. Legal. E fiquem atentos aí às próximas lives. E semana que vem não vai ter atraso. Mas é isso. Então fechou, povo? Alguma coisa para vocês? Alguma dúvida? Aproveita. E obrigada por os que participaram, interagiram aqui com a gente. Isso é muito importante. Deixa eu ver quem está aqui ainda. Rony, Marina, Alan, Mardise, Jaqueline. Obrigado por vocês ficarem aqui. Ele consegue ver quem está online. Eu não sabia que isso era possível. Vou te ensinar. Tá vendo aí ao vivo? Tá vendo o ícone de ao vivo aí em cima? Sim. Do lado não tem um olhinho que mostra quantas pessoas está na live? Ah, não acredito. Clique em cima. E aí você vai ver quem tá. Aí outra coisa. Tutorial ao vivo aqui, gente. Clica no ao vivo da live, que você vai ver quanto tempo de duração tá tendo a live. Olha aí, caramba. Não sabia disso. Show. Pronto. Agora, é isso aí. Eu vou criar muitas amizades a partir de agora. Vai saber quem será que é esse daqui. Você já sabe. Ah, saiu, né? Eu vi que você saiu, né, Não adianta entrar na live pra fingir que você tá aqui, não, que a gente sabe que você não tá aqui. E depois saiu. Tô vendo quem tá. Tá bom? Mas obrigado, pessoal, que ficou aqui. Obrigada, então, gente. Aline. Então é isso. Quem vai ter que encerrar a live hoje, como você começou, vai ser você. Ah, sou eu. Tava esperando o Matheus encerrar. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tenham uma boa semana. Até mais. Até.